Então, pessoal, vamos lá, fazendo agora uma revisão focada na prova, baseada na lista que está lá no grupo, está lá no Classroom. Primeira questão. Essa questão é uma questão bem polêmica, essa questão foi anulada no concurso. Mas porque eu coloquei ela na lista para a gente discutir por que ela foi anulada. Então, a primeira letra, a primeira afirmação. É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração. Essa primeira afirmação, que é a letra A, deixa eu colocar as letras A, B, C, D. Primeira afirmação, ele fala que é possível somar vetorialmente. Falso. Por que é falso? Eu não posso somar duas grandezas de naturezas diferentes. É igual a perguntar, 1 kg de macarrão é igual a... 1 kg de macarrão mais 50 metros dá quanto? Não faz sentido. Então a primeira afirmação é falsa por isso. Segunda, as grandezas físicas, intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais. Não, as duas grandezas são escalares, beleza? Essa B é falsa também. Nenhuma delas é vetorial. Não precisa de uma direção e um sentido. C. Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontram além do campo gravitacional da Terra. Essa aí é falsa. Por que ela é falsa? Os satélites orbitam a Terra e eles fazem justamente devido à força de atração gravitacional entre eles e a Terra. Tá certo? Ele dá a entender aí que está além. Na verdade, ele só funciona a partir desse campo gravitacional. Por isso que essa afirmação é falsa. D. Inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Inércia não é uma força, e sim uma propriedade da matéria. Então essa letra D pegou muita gente, tá? Opa, falso. Ela é uma propriedade da matéria. Inércia não é uma força. Beleza? Então, não, por isso que essa questão está errada. Letra E. A força de atrito que age sobre o corpo não apresenta sentido contrário ao movimento do corpo. Falso. A força de atrito ela pode agir em sentido contrário ao do movimento, como também pode ser até no mesmo sentido. Então, não dá para afirmar categoricamente qual é o sentido da FAT. Beleza? Eu posso falar que ela é no sentido contrário ao deslizamento. Agora, em relação ao movimento, não dá para afirmar não. Então essa letra E também é falsa. Beleza? Como essa questão poderia ser verdadeira? Alterando uma das letras aí. Por exemplo, a inércia, eu posso falar que era uma lei, né, utilizada, a primeira lei de Newton, que aí determina que corpos estão em repouso ou em movimento uniforme, né? A menos que haja uma força externa a ele que altere esse estado. Dá para manipular isso. Mesma coisa a dos satélites. Beleza? Dá para manipular, mas da forma que está escrito isso é falso. Agora vamos lá para a questão 2. O Programa Espacial Brasileiro desenvolve foguetes para lançar satélites no espaço. No instante do lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima lentamente no início e após alguns minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete está aplicada, está querendo saber, no ar atmosférico, nos gases expelidos, na superfície da Terra ou na torre de lançamento. Gabarito letra B. Por que o gabarito é letra B? Porque o sistema de propulsor empurra os gases para baixo e o gás acaba empurrando o foguete para cima, entendeu? Então você empurrou, tudo que você empurra você se desloca. Se você botar o pé na parede e empurrar, você está empurrando a parede e a parede acaba fazendo a reação em você. Por isso que o gabarito dessa é letra B. Vamos para a próxima, questão número 3. Na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um importante papel para o estudo do movimento de objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como fazê-lo em repouso. Com base na teoria, o airbag, dispositivo de segurança usado nos automóveis, aciona uma reação química produtora de um gás capaz de encher rapidamente o balão de ar, diminui o risco de morte devido a colisões.
e devido à sua capacidade de, vamos ler, reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo. Não. Direcionar o impacto para a estrutura metálica do veículo. Não. Aplicar uma força no mesmo sentido de movimento do carro. Não. Aumentar o tempo necessário para o ocupante entrar. Beleza, gabarito letra D. O que acontece? Você aumenta esse tempo. Qual é o grande problema do impacto? Você vem com uma velocidade absurda e para do nada. Você vai dar uma cacetada, né? Vai dar uma cabeçada. No volante, você parou do nada, por isso que machuca. Então, você aumentando esse tempo, você faz com que a sua desaceleração aconteça um pouco menos intensa. E diminui, obviamente, as lesões, certo? Então, devido a aumento do tempo para que você chegue no repouso, gabarito letra D. Vamos olhar a questão 4 aí. Vamos lá, questão 4. Um trator com 2.000 kg de massa puxa um arado igual a 80 kg, exercendo uma força de 200 N. O conjunto trator e arado desloca-se horizontalmente para a direita com uma aceleração de 0,5 m/s ao quadrado. A força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo em Newton igual a... Primeira coisa, eu vou ter uma força, que é a força do trator, vou chamar de FT, menos a força resistente, que é o que está fazendo o sentido contrário. Então vou chamar ela de FR. Isso vai ser a força resultante. Pela segunda lei vai ser massa vezes aceleração. Beleza? Então é o seguinte, quem é a força que o trator está fazendo? 200 newtons. Força de resistência, não sei. FR. Massa do arado, 80. A aceleração, 0,5. Então, FR vai ser igual a 200 menos 40. Isso dá 160 newtons, gabarito letra B. Beleza? Então, o gabarito dessa questão é justamente a letra B. Agora a gente vai estar fazendo a próxima questão, questão de número 5. Então a questão fala, uma força horizontal de módulo constante F igual a 100 newtons é aplicada sobre um carrinho de massa 10 kg, que se move inicialmente com uma velocidade 18 km por hora. Sabendo que a força atua ao longo de um deslocamento retilíneo d igual a 2, a velocidade final do carrinho após esse percurso vale aproximadamente. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aí nesse caso? Primeiro, determinar a aceleração. F igual a m vezes a. A força ele me deu. Força igual a 100. Massa 10, eu vou descobrir a aceleração. Então eu vou achar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, a gente sabe o deslocamento e ele quer saber a velocidade final. Tem uma formulazinha que a gente já conhece, que é Torricelli. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais 2A delta S. É essa expressão que nós vamos usar. Daria para fazer também pela teoria da energia cinética, mas vamos resolver aqui que eu acho mais simples. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado. Eu tenho que colocar essa velocidade inicial em metro por segundo, beleza? Então é só dividir por 3,6, isso dá 5 metros por segundo. Então vai ficar 5 ao quadrado, beleza? Mais 2 vezes 10 vezes delta S, que seria o 2, né? A distância. Então V ao quadrado é igual a 25 mais 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40. Então a minha velocidade é a raiz de 65. Aproximadamente 8,1 metros por segundo. Valor aproximado, tá? Então o gabarito aí, letra B. A gente vai partir para a próxima, questão número 6. Essa é teórica. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante. Em seguida, choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a
Qual a lei que fala que um corpo em movimento continua em movimento a menos que uma força externa altere esse estado? Gabarito dessa só pode ser a letra A. Lei da inércia. Porque o skate foi parado pela pedra, mas quem parou o garoto? Continua em movimento. Gabarito letra A. Vamos partir aqui para a próxima, questão número 7. Vamos até a 10, como está lá na lista. Então vamos lá. 7 aí mexe um pouquinho com ondas, tá? Uma onda senoidal propaga-se da esquerda para a direita em uma corda e formato da corda em um determinado instante de tempo é ilustrado no gráfico. Então ele está me dando aí o gráfico. Sabendo que a onda se propaga com velocidade de 4 metros por segundo, comprimento de onda, período e frequência do movimento são respectivamente. Primeira coisa, é y por x, então a distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então vamos observar, ó, a primeira crista está logo aí, ó, cruzando o y. A distância daí até a segunda é 0, vai até o 2, né? Meio, 1 e meio, 2. Então tá indo até o 2. Então o comprimento de onda é igual a 2 metros. Beleza? E ele me dá a velocidade. Velocidade 4 metros por segundo. Eu já consigo tirar a frequência. V igual a lambda F. Velocidade 4, comprimento de onda 2, frequência F. Frequência é 4 sobre 2, que dá 2 Hz. Beleza? Então eu já achei lambda, Hertz, e ele quer saber o período, certo? Se eu sei que o período é o inverso da frequência, período é 1 sobre 2, 0,5 segundos. Gabarito aí só pode ser a letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 8. Nos equipamentos eletrônicos que emitem as ondas sonoras, geralmente é um dispositivo que permite controlar o volume do som. Quando mudamos necessariamente a onda emitida, o que vai alterar quando você muda o volume? Gente, período, ele está associado, né, à frequência. Quando você mexe na frequência, você torna o som mais agudo ou grave. Então A e C não faz sentido. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, certo? Não teria influência nesse ponto. Timbre é o formato da onda, né? Você consegue ver o dó da guitarra diferente do dó do piano. Amplitude é o gabarito. Amplitude, ela justamente indica a força do som. Se a amplitude é grande, som mais forte, volume, né, do som, ele acaba chegando aos nossos ouvidos com maior intensidade. Então, gabarito, letra E. Questão número 9. Analise as seguintes afirmações. Então, vou botar as afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo. Parou por aí. Essa afirmação é falsa. Só quem se propaga no vácuo são ondas eletromagnéticas, como a luz. Ondas mecânicas, como o som, não se propagam. Elas precisam de um meio para se propagar. Ondas longitudinais são aquelas vibrações que coincidem com a direção de propagação. Essa é verdade, é a definição de uma onda longitudinal. A transversal é aquela quando é perpendicular à vibração e à propagação. 3. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdade, elas não precisam. Quem precisa são as ondas mecânicas. 4. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. É verdade que elas não se propagam no vácuo, mas ondas sonoras são longitudinais. Então está errado o fato de ele ter falado que era transversal. Gabarito aí, letra C. Vamos fechar a lista fazendo a questão de número 10. De acordo com a teoria ondulatória, analise as afirmações abaixo. A velocidade de uma onda emitida por uma fonte depende do meio de propagação. Essa afirmação é verdadeira, né? A onda ela se propaga muito mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e depois nos gases. Então a primeira afirmação aí, deixa eu colocar elas. Primeira, segunda, terceira.
Então a primeira afirmação ela é verdadeira. Depende sim. 2. Uma onda é uma perturbação que sempre necessita de um meio material para se propagar. Falso. Ela pode não precisar. Ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material. Beleza? As ondas mecânicas precisam, mas eletromagnéticas não. Então ele falou que sempre, o errado é o sempre. O som é uma onda de natureza eletromagnética. Falso, a gente falou isso aqui já. O som é uma onda de natureza mecânica. Ela depende de um meio material. Então a única afirmação verdadeira é a primeira, gabarito, letra A. Estudem aí, prestem atenção na lista, aproveitem para tirar dúvidas, mandem no Classroom ou pelo WhatsApp, mas o importante é estar estudando e boa prova a todos aí. E vamos seguir o ano. Daqui a pouco a gente fecha esse ano aí. Aquele abraço.